Oi, pessoal, vamos lá iniciar nossa aula de ciências de hoje. Vocês vão precisar do livro de ciências de vocês, páginas 16 e 17, tá bom? Nós daremos continuidade ao estudo dos micro-organismos, que como já vimos nas aulas anteriores, sabemos que esses micro-organismos, né, que são seres muito pequenos, minúsculos, né, que não podem ser vistos a olho nu. Precisa-se do microscópio, né, para poder enxergá-los. Mas eles estão por toda parte, né, por todos os ambientes, dentro dos nossos alimentos, dentro do nosso corpo. E como nós vimos na aula anterior, alguns micro-organismos, né, determinados vírus, determinadas bactérias, determinados fungos, podem causar doenças aos seres humanos, podem prejudicar as plantas, os animais, mas nós também vimos, né, que alguns vírus, algumas bactérias também são utilizados, né, para combater as doenças causadas por eles mesmos, como, por exemplo, o vírus que causa a doença, o coronavírus, né, a Covid-19, o próprio vírus foi utilizado para a fabricação da vacina, né? As bactérias são usadas para a fabricação dos antibióticos que causam aquele tipo de doença, né, determinado tipo de doença. Então, tem aí, e hoje nós vamos ver que os micro-organismos também, alguns micro-organismos são necessários para a fabricação de alguns produtos utilizados por nós, seres humanos, tá? Para a fabricação de determinados alimentos que nós gostamos muito, para a fabricação da gasolina, aliás, do álcool, tá? Que é o etanol, que é o álcool, né? Que é o combustível de automóveis. Então, será que nós nos alimentamos de alimentos com micro-organismos? Sim, todo mundo. Quem não gosta de pão? De sanduíche, de cachorro quente? Então, o pão, tá? Ele é fabricado, ele precisa, tá? Do micro-organismos. Inclusive, os micro-organismos dos pães, eles estão vivos, vivinhos da Silva. E nós nos alimentamos deles. Também é utilizado na fabricação do fermento, que é utilizado em vários alimentos no nosso dia a dia, para a fabricação do queijo, também precisa dos micro-organismos, de um tipo de micro-organismo, tá certo? Para a fabricação do álcool, tá? Que é o combustível do carro. Alguns carros, eles são chamados de carro flex, porque eles são movidos tanto a etanol, que a gente chama popularmente de álcool, né? E o álcool ele é fabricado pela cana de açúcar, né? Então, alguns carros são movidos a álcool e a gasolina ao mesmo tempo, são os carros flex. Então, aqui, na página 16 do livro de vocês, deixa eu ampliar a tela, está dizendo o quê? Produção de combustíveis. Vamos ver aqui o uso de micro-organismos para a fabricação de combustíveis. Os micro-organismos estão envolvidos também com a produção de combustíveis que são utilizados para fornecer energia para o funcionamento de veículos. O etanol, popularmente chamado de álcool, é um combustível produzido a partir da cana-de-açúcar, em um processo realizado por micro-organismos. Estão vendo? Então, nesse processo, a cana-de-açúcar ela é transformada em álcool, tá? O álcool, ela vem da cana-de-açúcar, né? Assim como o açúcar que a gente consome aí no nosso dia a dia. Eu não uso mais açúcar, parei, tomo um café sem açúcar, suco sem açúcar. Mas o álcool também, ele é produzido a partir, né, com a cana-de-açúcar. Então, em um processo, né, realizado por micro-organismos. Precisa utilizar micro-organismos para se produzir o etanol, ou seja, o álcool, né, o combustível
de alguns automóveis. E aqui já tem a primeira atividade para vocês realizarem, ó, atividade. Observe a imagem abaixo. O que a gente está vendo aí nessa imagem abaixo, que na verdade não acontece, né? A gente está vendo aí um carro parado para abastecer, né? Estamos vendo que abriu o tanque de gasolina dele, ó. Esse é o tanque de gasolina do carro e colocou-se a cana-de-açúcar diretamente aí. Mas a gente sabe que aí não vai colocar a cana-de-açúcar, vai colocar o etanol, não é? O álcool, que é o combustível do automóvel. Então, o que na verdade, né? O que essa imagem está representando? Por quê? Vocês acham que essa imagem está representando o quê? Essa imagem está representando um carro, não é isso? Um carro movido a álcool, né? O qual é produzido da cana-de-açúcar. O álcool é produzido da cana-de-açúcar. Então, essa imagem está representando um carro movido a álcool, tá? Aí na letra B diz o seguinte, que é onde vocês irão fazer. Escreva uma legenda para a imagem. Então, vocês, de acordo com essa imagem, vocês irão criar uma legenda, uma frase para essa imagem, certo? Vocês aí é que vão criar e vão compartilhar com a turma lá no mural da nossa sala de aula hoje, tá bom? Então, postem essa atividade no mural da sala de aula. Na página, deixa eu tirar aqui... Na página 17, está falando agora do uso dos micro-organismos na produção de alimentos. Então, os micro-organismos são usados aí para fabricar o vinagre, para fabricar o queijo, o pão, o iogurte, o vinho, champanhe, né? Que os adultos tomam. Então, ó, estão ingerindo aí micro-organismos. Então, diz assim, produção de alimentos. Há milhares de anos, os seres humanos vêm usando os micro-organismos para a produção de alimentos, como pães, queijos e iogurtes. Quem não gosta desses alimentos, não é, minha gente? Na fabricação do pão, é usado o fermento, que é feito de fungos microscópicos. Estão vendo? Então, o fermento que é colocado lá para aumentar, não é? Para inchar e crescer o pão, para crescer o pão, para crescer o bolo, ele é feito de fungos. E a gente já viu que fungos são micro-organismos, né? Que só podem ser vistos através do microscópio. Esses micro-organismos transformam a farinha e produzem gás carbônico, o que faz o pão crescer e ficar macio. E uma delícia, não é, gente? Queijos e iogurte são produzidos a partir da coagulação do leite, realizada por bactérias e fungos. Esse processo muda a consistência e o sabor do leite, transformando-os em outros produtos. Então, ó, os queijos e o iogurte que a gente tanto gosta também são produzidos, né? A partir dos micro-organismos também. No caso, são o quê? As bactérias, né? As bactérias e os fungos também. E então, né? Esse processo de produção do queijo, porque na verdade a matéria-prima, né? A gente já estudou ano passado que o queijo, que o iogurte vem de qual matéria-prima? Do leite. Então, faz sair um processo com leite. Na minha infância, a minha mãe, a minha avó fazia muito, porque lá eu morava no sítio e lá tinha vaca. Na minha casa tinha vaca, na casa do meu avô tinha vaca. E eles produziam queijos caseiros. E aí demora um processo de alguns dias para fabricar esse queijo. Eu não sei descrever agora, mas qualquer pessoa, vocês podem aí pesquisar. Tem vários vídeos no Google sobre a produção do queijo, para vocês verem como é interessante, tá? Então, os micro-organismos, eles estão aí nos alimentos também, que nós nos alimentamos, e como nós vimos, eles podem fazer o mal, mas eles também podem fazer o bem, como nesse caso, né? A gente sabe que o queijo é um alimento saudável, né? Se a gente não tiver alergia, porque muita gente não pode comer porque tem alergia à lactose. E também se nós nos alimentarmos aí na quantidade adequada, porque tudo demais, né? Tudo em excesso prejudica. Então a atividade, na verdade, é só aquela atividade. Hoje eu não vou estar com vocês
na aula virtual, porque eu tenho reunião hoje à tarde, reunião da escola, eu não poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, a atividade é essa aqui, ó. Somente vocês irão criar uma legenda, tá? Vocês vão criar uma legenda aqui para essa imagem e mandem a foto lá no mural da nossa sala de aula, lá no Class, tá bom? Então, boa aula e até amanhã.